Fala pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. Vamos analisar aqui o mercado de criptomoedas, o Bitcoin e algumas altcoins. Antes, olha só, os bancos ainda continuam na quebradeira danada, né? Agora aqui são bancos europeus, né? Fala que é semana de incertezas com aumento dos riscos de inadimplência. O negócio tá feio para os bancos, viu? Eu acho que só vai restar aí os grandes bancos, os bancões. Os demais aí, muitos vão quebrar, muitos não serão salvos pelo Fed, não. Apenas os amigos, né? Os amigos do rei, sempre assim. Os amigos do rei sempre serão salvos, tá? Os demais não, os demais vão quebrar. E quem vai sofrer com isso são os depositantes, aqueles que acreditaram nesses bancos, grandes bancos. E enquanto isso, o Bitcoin continua forte, tá, pessoal? Uma análise que nós fizemos aqui, nós mostramos os alvos do Bitcoin, que ele poderia romper 28 mil dólares e em busca dos 32 mil, faixa dos 32.400 é o nosso próximo alvo em caso de uma alta. Encontrando resistência em 28 mil, ele pode voltar para a região de 25 mil, que foi um grande suporte que ele rompeu nessa semana que se passou. Agora a gente tem que ficar atento porque nesse momento o Bitcoin está numa região aqui, num range de briga, essa região de 28 a 27 mil aqui, uma região de briga, uma região por enquanto de inconstância, ele não está mostrando força suficiente para romper, permanecer acima. Romper, quando eu digo, é romper e permanecer trabalhando acima de 28 mil. Porém, também não está mostrando força vendedora para vir abaixo de 27 mil, tá? É claro que nós estamos no final de semana, isso aqui pode mudar muito no decorrer da semana seguinte, a partir de segunda-feira, no caso, né? Os mercados abrindo aí, poderemos ter mudanças no cenário, tá? Principalmente no Bitcoin e nas altcoins. Então, nesse momento, o Bitcoin ainda é positivo, 28 mil dólares, tem demonstrado força e pode sim, seguir nessa sequência aqui, buscar a faixa dos 32.400, que é o nosso próximo alvo. As demais altcoins, como a Ethereum, por exemplo, está seguindo o movimento do Bitcoin, não está encontrando tanta força para romper aqui a faixa dos 1.800 dólares e buscar o próximo alvo, que é 2.000 dólares, tá? Esse alvo aqui já está traçado há um bom tempo. Nós traçamos aqui em análise antiga nossa e estávamos acompanhando o gráfico da Ethereum. Em caso de queda, temos dois pontos aí para estudar a entrada na Ethereum, que é a faixa dos 1.600 dólares e mais abaixo, que é um ponto interessante ao meu ver, que é a faixa de 1.500 dólares, tá? Um ponto interessante para entrar aqui comprado na Ethereum. É claro que isso aqui não é uma dica, é um ponto que eu estou analisando aqui. Você tem que fazer a sua análise também antes de sair comprando em qualquer ativo. Temos como destaque, nesse momento, a Mask, criptomoeda Mask, M-A-S-K, que está numa alta que é interessante, depois que ela rompeu esse canal de baixa aqui e vem buscar aqui um alvo interessante. A nossa entrada foi na faixa de 3 dólares e 47 centavos, essa linha amarela aqui, com um alvo de até 54% aqui em 5 dólares e 40, mas ela foi além, buscou acima dos 6 dólares e 40, para ser exato em 7 dólares aqui, deu um alvo bom aqui, ó, um range bom, um ganho bom, melhor dizendo, 100%, ela buscou aqui, 100% zerado, tá? Buscou 100%, depois fez uma retração nessa faixa de 5 dólares e 40, quem entrou aqui novamente, nessa região aqui, ó, de 5 dólares e 40, conseguiu pegar aqui mais 19 a 20% aproximadamente. E ela fez aqui hoje, está fazendo nesse momento mais um candle de força aqui no diário, engolfando o candle do dia anterior, tá? Se ela fechar positivo, se esse candle fechar positivo, engolfando esse candle de venda do dia anterior aqui, ela pode fazer mais uma alta, pode testar esse topo de 7 dólares. Então fique atento que a Mask já subiu aí cerca de 12% nesse dia, mas pode subir mais, tá? As demais, como a GIX, por exemplo, voltou para dentro dessa região de alta, mas aqui nós temos nela um topo duplo, essa região aqui de topo duplo. Caso ela não tenha força aqui, ela pode formar um topo menor, como já formou aqui, um pequeno topo menor, aí ela pode começar uma tendência aqui de queda, de correção, tá? Nesse momento, para mim, não acho viável entrar na GIX, visto que ela já fez essas posições aqui. Topo duplo significa correção e depois um pequeno topo aqui menor do que esse topo anterior. Então, para mim, eu acho que ela vai romper essa LTA aqui, essa linha de tendência de alta, e vai vir abaixo nas regiões de 35 centavos pelo menos essa região aqui, ó, 35 centavos pode ser um ponto interessante de compra, e mais interessante ainda caso ela venha testar 25 centavos, para a gente analisar aqui uma outra entrada, uma entrada com preço mais barato na GIX, mas temos que acompanhar para ver se ela vem e segura em 35 centavos ou não, tá? Então primeiro a gente analisa, espera ela testar a região e analisa como está o movimento do preço para fazer uma entrada.
A FET também, outra moeda de inteligência artificial, fez aqui uma força, um topo, né? Essa força compradora testou região de 50% de Fibonacci aqui, olha só, uma região de resistência. Ela já tinha tocado aqui, ó, 1, 2, 3, 4 vezes aqui, testando 50% de Fibonacci e corrigiu. Testou 4 vezes, não rompeu, sinal de correção. Voltou para esse fundo em 36 centavos. Aqui já é uma região interessante de compra. Para quem sabe aí buscar um percentual um pouco mais baixo, olha só, 15% aqui ou até mesmo 24% nessa região, porém tem que ficar atento, porque se o preço do Bitcoin der uma pequena corrigida aqui, ela vem abaixo e vem buscar 30 centavos aqui, pelo menos até 25 centavos. Então essa região de 30 centavos se torna mais interessante, visto que ela encontrou muita resistência aqui acima, nessa região aqui de 50% de Fibonacci. Então é aguardar para ver se ela vem corrigir um pouco mais abaixo para a gente analisar uma entrada na FET. As demais são outras que a gente analisou também, como a LDO, olha só, a LDO também, topo duplo, aqui saiu de dentro do canal de alta, fez topo duplo, tentou fazer um topo mais uma vez aqui, mas fez um topo mais baixo que o topo anterior e ela corrigiu, natural, tá vendo? Topo duplo, topo mais baixo que o topo anterior, correção. Corrigiu, está dentro desse canal aqui, 1,80 seria interessante, essa região bem onde está essa seta aqui amarela, 1,80, região interessante para entrar na LDO, caso ela faça uma reversão aqui, poderemos buscar aqui 22% de alta, 22 a 23% de alta, certo? Mas ela precisa segurar em $1,86. Se ela perder esse fundo aqui, negativo. Se ela perder $1,86 aí, só $1,30 é uma região de suporte que se torna mais interessante ainda, porque a gente vai comprar a moeda mais barata, tá? $1,30 pode ser um ponto interessante para entrar na LDO. Caso o Bitcoin tenha uma correção aí no decorrer da semana, ela pode buscar sim essas regiões aqui. Em situações de força compradora no Bitcoin, é possível que essa correção se reverta, tá? Essa correção aqui, ó, se reverta para cima. Mas precisamos acompanhar aí no decorrer da semana. A OP também, olha só, topo duplo, topo mais baixo do que o topo anterior. Sinal de correção. Fez o topo mais baixo, corrigiu, está tentando subir, mas é outra moeda aqui que eu acho interessante pegar mais abaixo, aqui nessa região de suporte, em $1,91. Acho mais interessante uma entrada do que nesse momento. Nesse momento é uma região de briga aqui, uma região que não favorece muito, visto que ela já teve topo duplo, topo mais baixo aqui, e ela pode fazer um topo ainda mais baixo nessa região aqui, e quem sabe buscar esse fundo, pode fazer esse movimento aqui, ou até mesmo descer aqui, ó, direto para esse fundo, tá? Então tem que ficar atento para analisar aí um ponto interessante de entrada nessas moedas. Outra que corrigiu foi a Conflux FX, que deu uma alta interessante por esses dias, né? Duas, na verdade. Ela veio buscar essa região, depois subiu aqui, ó, testou o fundo que nós marcamos em 15 centavos, subiu mais 200%. Era natural outra correção forte. Olha só, vem corrigindo forte, tentando fazer uma leve recuperação nesse momento. Tentando, olha só, esse candle já engolfou até o candle anterior. Se fechar assim, ela pode ser interessante, pode ser que aqui, ó, ela venha fazer um pullback e venha novamente testar as regiões acima, porém a gente tem que acompanhar porque ela fez uma alta aqui gigantesca, tá? Então é natural quando o ativo faz uma alta gigantesca que tenha pelo menos uma correção aqui, pelo menos em 50% dessa alta. Então essa região aqui, ó, que nós marcamos, pode ser uma região mais interessante de entrada. Tá? Só que a gente tem que acompanhar, tá, pessoal? Tudo isso aqui que eu estou falando, a gente tem que acompanhar para ver como que o preço se movimenta, como que ele faz aqui os seus movimentos. Se ele dá sinal que ele vai deixar essa região ou não, tá? Porque possivelmente, né, de repente o preço aqui, o candle faz um engolfa esse candle aqui do dia anterior, faz um pullback e já faz uma onda aqui 3, tá? Onda 1, 2 e 3. A onda 3 é a maior, ele vai buscar acima aqui, já dá um range interessante, numa entrada, às vezes dá 20%, 30% de alta aí. Dependendo do trade que a pessoa faz, já é interessante, né? Fazer uma posição de swing trade. Mas a gente precisa analisar, ver o que o preço está nos mostrando no momento que a gente pretende entrar na moeda. Essas regiões mais abaixo aqui, ó, a região onde está a média de 50%, aliás, a média de 50%, né? Aqui. Então a região mais interessante para uma entrada, porém não é regra, tá? Isso aqui não é regra, depende da força compradora, depende dos movimentos do Bitcoin, de como está a ação no mercado. As coisas mudando no mercado, entrando força, o preço sobe, tá?
Essa daqui é uma moeda que entrou na Binance por esses dias, né? A Arbitrum, é uma moeda que o pessoal estava falando muito aí, possibilidade de muita alta. Temos até aqui uma matéria falando de 5 criptomoedas que subiram 20% na semana, enquanto o token que ia valorizar 1000% decepciona e cai 90%. Isso aqui é a Arbitrum, tá? A RB. Mas assim, o pessoal especula demais, tá? 1000%, o token nem entrou, a moeda nem entrou na Binance, o pessoal já está falando que vai valorizar 1000%. Eu não considero assim, tá, gente? É muito especulativo. Tem moedas aí que elas sobem muito e desvalorizam de uma vez, e tem moedas que simplesmente entram e fazem uma posição de alta e continuam subindo. Mas a maioria, elas dão uma esticada gigantesca e depois corrigem aí quase que 100%, às vezes até mais, tá? Então isso aqui não é uma regra. Dentre essas moedas está a Arbitrum, né, que nós falamos agora mesmo, a RB. Temos mais outras aqui que é mencionada abaixo, olha só. É a Arbitrum, a FLR, que com alta de 20% aí. Temos a Ripple, 16%, e as próximas é a Nexo, XDC, com mais 9%, e fechando aqui a top 5, nós temos a Litecoin, com 7,68%. Interessante essa questão da Litecoin, porque é uma moeda que tá bem esquecida, tá, nesse mercado, tá? Eu que sou da época de 2014, para ser exato, 2013, né? Mas entrei afinco mesmo no mercado em 2015, então... Vamos falar assim, a partir de 2014, 2015, a Litecoin era muito comentada nesse mercado, a moeda era muito valorizada, né? Teve valores aí interessantes e de lá para cá ela ficou meio que esquecida no mercado, sabe? Ela vai ficando meio que ultrapassada. É uma moeda que a gente utilizava muito para fazer transação, que ela tinha transações baratas, tá? Não cobrava aquelas taxas absurdas, mas aí surgiram várias outras moedas e vários outros avanços em algumas moedas que permitiram transações tão barata ou até mais que a própria Litecoin. Então a moeda não evoluiu, não teve nada de interessante, teve até os desenvolvedores, parte dos desenvolvedores acabam que abandonando o projeto. Por isso que eu falo que essa questão de projeto é muito relativo, tá, gente? Porque hoje o que é top projeto, que é projeto maravilhoso, amanhã pode não ser. Visto a Luna, Terra Luna, né, o que aconteceu com ela, né? Uma moeda aqui tão falada aí, tão especulada, projeto top aí. Olha o que aconteceu com ela, né? Praticamente morreu, né? Para mim morreu. Entendeu? Então essas questões de tecnologia é muito especulativo, tá? Que é top, que vai assumir aí a posição global, e não é bem assim que as coisas funcionam. Eu prefiro ficar aqui com o meu bom e velho gráfico, tá? Na questão especulativa do gráfico, para mim é bem mais interessante. É apenas o meu ponto de vista. Mas aqui no caso da Litecoin, olha só, ela veio para esse fundo em $65, deu essa disparada, buscou aqui essa faixa de 98, olha, a análise nossa aqui é antiga, ó. Buscou todos os alvos, olha só, até esqueci, tanto tempo que eu não olho a Litecoin. E depois ela corrigiu e voltou para o mesmo ponto. Olha só, como ela não tem força para permanecer em alta. Voltou para o mesmo ponto aqui em $65, porém, olha só que ela fez uma alta repentina aqui novamente e está nesse momento em $92. Voltou para todos os pontos. Então quem consegue comprar em regiões assim interessantes, olha, eu, pra você ter ideia, nem acompanhava a Litecoin, que eu menos poderia fazer um trade aqui, ó. Nessa região de fundo, ó, todas as regiões marcadas aqui em análise que eu fiz no passado. Nem lembrava dela, análise aqui acho que de dezembro, ó, dezembro de 2022. Então ela, como ela volta para o mesmo região de fundo, eu poderia armar uma ordem aqui, ó, comprar uma ordem aqui nessa moeda e esperar aqui uma alta, né? Claro, acompanhando em todo o tempo. Ela fez o engolfo aqui, ó, deu sinal de força e foi embora. Olha só, foi embora, pegando desse ponto aqui, ó, 30% mais ou menos. Já é um bom trader, tá? Na Litecoin. Então esse aqui é um caso que eu gosto de falar da Litecoin por causa disso, quando as pessoas vêm nos criticar aqui, falar que a gente precisa avaliar projeto, não pessoal, ao meu ver, para mim não serve essa questão de analisar projeto. Se for para analisar projeto, a gente analisa o projeto do Bitcoin, que é a que tem mais valor em questão de projeto nesse momento. Não digo que as outras não têm, tá? Mas eu prefiro ficar nessas questões de gráfico aí, porque o Bitcoin ainda ele tem o seu valor no mercado, tá? Ele é um ativo mais procurado desse mercado cripto. Beleza, pessoal? Por esse vídeo aí, se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos. Até a próxima e tchau, tchau.